Bom, pessoal, vamos iniciar aqui nossa aula sobre modernismo, né? Mas primeiro a gente vai fazer algumas contextualizações de forma geral e aí trabalhando com alguns preceitos aí da virada do século XIX para o século XX, tá, gente? Então vamos lá. No Brasil sempre houve uma obediência, né, à chamada inteligência, né, aos maiores intelectuais, artistas, pessoal da imprensa e tal, porque essas pessoas no Brasil eram muito poucas, né, o conhecimento ele era muito pouco distribuído. Então o Brasil tem uma tradição muito forte despótica, né, o que é um despotismo, né, uma certa concentração de conhecimento na mão de poucos, e esse conhecimento é passado de uma forma muito verticalizada, né, sem se preocupar muito com a subjetividade do outro, sem se preocupar muito com o que o outro vai entender disso, etc. Né? E dos exemplos mais claros, né, é da revolta da vacina, né, que é uma coisa que eu falo bastante aqui, que trouxe esse choque, né, de uma coisa positiva e uma coisa negativa, né, porque o Oswaldo Cruz trouxe, né, a cura, né, a partir da vacina, mas a forma como foi empregado na população foi uma forma totalmente sem comunicação. Então, para mostrar que a forma como se chega, né, é muito importante, né, não basta tu ter o conteúdo em mão, a forma também é muito relevante, né. Enfim, pessoal, e essa inteligência a partir da virada da segunda metade do século XIX, ali 1850, 60, começou a trazer muito fortes as ideias positivistas, né, republicanas, de um cientificismo, repito, despótico, né, achando que a verdade era uma coisa linear, que a verdade era uma só, que eu sou o detentor dessa verdade, então eu posso aplicá-la a todo mundo sem respeitar, né, a liberdade e a individualidade de cada pessoa. Enfim, bom, o que a ciência dizia na época, principalmente a partir dos estudos de Darwin, Lamarck, né? Que nós éramos animais avançados, né? Que nós tínhamos nós viemos dessa cadeia animalesca, mas que nós tínhamos o poder da civilidade, né? Que a gente conseguia controlar a pulsão, os instintos, né? Então existia uma certa necessidade de civilização, né? O que seria a civilização? A civilização é aquilo que nos proporcionava resistir às forças interiores. A força pulsional, a força irracional, a força instintual de que havia na nossa bagagem genética, nós como derivados dos animais. E o grande modelo a ser imitado era a Europa. A Europa era considerado o berço da civilização moderna, né? A Europa era considerado o lugar onde aspectos raciais, principalmente levando em conta o branco, né, e tal, conseguiam ter uma maior concentração de administração das pulsões, administração dos instintos. Então era o berço da civilidade, né? Bom, e como trazer essa civilização ao Brasil? Primeiro, imitando a Europa, é o que eles achavam, né? Só que haveria um obstáculo. Qual era o obstáculo? O Brasil tinha muito mestiço. E a miscigenação de raças na virada do século XIX para o XX era um agravante, era um problema para qualquer que fosse a comunidade étnica, né? Então se acreditava que o Brasil, por ter muitos mestiços, seria confadado, né, a ser um país para sempre atrasado, né, que a culpa seria dessa mistura de raças, né, e aí eu trouxe até um exemplo aqui de Euclides da Cunha, né, da aula de pré-modernismo, né, a mistura de raças muito diversas é na maioria dos casos prejudiciais, né, ante as conclusões do evolucionismo, não sei o que, se concluiu que a mistura de raças sempre vai formar na última linha lá, um desequilibrado, tá? Isso não é só Euclides da Cunha, tá, gente? Se vocês pegarem o Curtiço, né, a obra do naturalismo tá lá, que o negro é uma raça inferior, que os mulatos são folgados, são volúveis, etc. Isso era uma conclusão científica da época, não sei baseado muito em quê. Mas eu não sei especificar para vocês qual é a conclusão do evolucionismo que levou a isso. Agora eu sei o método, que é o método positivista, né? E o método positivista
tende geralmente a focar as coisas de uma forma individualizada, de uma forma atomizada, sem olhar para contextos, né? Então o positivismo, né? Aí vocês podem também pesquisar um pouquinho sobre o Comte, o positivismo e tal. Dizia, né, que o ser humano chegaria ao terceiro estágio, né, da evolução, que é o estágio positivista ou científico, né, que se preocuparia com as coisas quantitativas, com as coisas objetivas, com as coisas mensuráveis e tal. Só que para chegar a isso teria que sempre atomizar o problema, ia ter que dar mínima para máxima parte, né? E muitas vezes ao usar esse método você acaba perdendo o fenômeno de forma geral, né? Então C não é igual a A mais B, né? A C é uma coisa mais complexa, vai envolver outros fenômenos novos, né? Então dizer que 10 não é a mesma coisa que 5 mais 5, né? Essa matemática, ela serve muito para ciências naturais, né? E olhe lá, né? E olhe lá. Mas quando se trata de ciências humanas é bastante complicado, né? Eu falei olhe lá porque às vezes certos remédios, né, a gente sabe que reagem de formas diferentes a organismos diferentes, né? Que a própria mentalidade e o psique das pessoas agem também sobre organismos naturais, né? Então a nossa cabeça, por exemplo, ela é capaz às vezes de baixar a imunidade, não é um simples cálculo físico, não é um cálculo biológico, certo? Então o século XX estava rompendo, né, surgindo, né, com resquícios desse realismo, né, somados a alguma tentativa sociológica de interpretar o Brasil, focando muito nessa questão do hibridismo racial, né? Então, na aula de pré-modernismo a gente falou disso no Euclides da Cunha, o Monteiro Lobato também fala sobre o caboclo, né? O Lima Barreto já é não da teoria cientificista, mas indo contra a teoria cientificista, né, para mostrar que não é bem assim e tal, né? Quem vê o livro e leitura obrigatória da UFSC, que é O Cemitério dos Vivos, certo? Então começa a se organizar duas formas de movimento, né? Duas formas de pensamento intelectual para tentar interpretar esse futuro do Brasil. De um lado, a galera mais elitista, serviu ao modelo europeu, que achava que só o embranquecimento, só a aristocratização cultural poderia levar o Brasil aos rumos da civilidade. Né? Então a gente teria que afrancesar o Brasil, né? Então todos os modelos, por exemplo, de reformas urbanas que começam a acontecer no Rio de Janeiro, são todos eles imitações claras do Rio de Janeiro. Então tu pega uma teoria europeia e simplesmente tenta aplicar aqui, né? Visto que naquela época se achava que a ciência era universal, servia para qualquer modelo, né? E não se olhava para aonde está sendo feita a ciência, que é importante também, né? Quem é que está descobrindo essa ciência, né, de que uma raça é inferior? Curiosamente, onde tem brancos. Pois então, né? E aí começa a surgir uma galera que vai resistir a esse afrancesamento, a essa europeização, e começar a questionar valores, questionar crenças, questionar o lugar da onde se produz essa ciência. Só um pouquinho, quem é que está dizendo isso? Né? Já experimenta. Mas a favela é um lugar violento, né? Por exemplo, vamos pegar a criminologia positivista. Mas a favela é um lugar violento. Por quê? Porque lá existe um desvio de norma, etc, etc, etc. Então o que tem que fazer é chegar lá e mostrar como é que é o certo, mostrar como é que é errado. Mas peraí, já perguntaram para eles como é que eles se sentem em relação ao certo e errado? Não, mas existe um certo e um errado universal. Não é verdade. Não é verdade. É óbvio que matar é errado, provavelmente em qualquer contexto, né? Mesmo numa guerra, né? Ninguém está querendo matar ali de propósito, né? Bom, de propósito até tá, mas ninguém está gostando de matar uma outra pessoa, né? Ou pelo menos não deveria, né? Mas essa pessoa que assalta, né, morador de uma favela, já perguntaram se ela queria estar assaltando? Né? Quais foram as condições que colocaram de vida para ela, o que ela tem de bagagem familiar, de bagagem étnica também, né? Porque às vezes existe toda uma cultura que diz, né, não, tu é favelado não consegue sair disso, né? A vida de favelado é ou trabalhar de qualquer mero trabalho para ganhar um salário mínimo, ou se quiser um pouquinho mais de arrego tem que
criminalizar, traficar, etc. Né? Então vai surgir um grupo que vai começar a olhar para uma forma um pouco mais complexa, uma forma um pouco mais integral à vida da pessoa. Não, vou pegar o lado individual, o lado depois histórico, o lado familiar. Não. Tudo está conectado. A forma como eu olho para minha família está relacionado diretamente com a forma como eu olho para o meu momento histórico e como eu me enxergo. Eu sou fruto do meu momento histórico, eu sou fruto da minha cor, porque a minha cor tem um impacto social. Né? Se eu fosse negro, por exemplo, eu seria outra pessoa. Mas a tua cabeça mudaria? É óbvio que sim. É óbvio que sim. Quem diz que não é ingênuo ou má fé. Né? Porque eu seria enxergado ao longo da minha vida de outra forma. Num país que é racista. Né? Num país que tem quase 400 anos de escravidão. E que não superou ainda. Certo? Então esse segundo grupo que vai dar origem aos modernistas. Tá? Bom, deixa eu passar isso aqui. E aí o que vai enfraquecer muito a teoria do primeiro grupo? Aquele primeiro grupo que dizia que o modelo civilizatório era a Europa. A Primeira Guerra. Só um pouquinho. Como é que o maior modelo da civilidade é o continente que está provocando a maior guerra da história da humanidade? Claro, naquela época, né? Maior número de mortos por motivos extremamente ridículos. A Primeira Guerra ela é bizarra. Ela é um nível bizarro de tensão. Né? Então, por que nós vamos imitar o continente que é capaz de não dialogar entre os próprios países e causar mortes de pessoas inocentes, porque geralmente não vai para a guerra aquela pessoa que realmente provocou a briga, né? Que é capaz de causar morte de pessoas inocentes em nome de uma demanda que não é dessas pessoas que vão morrer. Né? Por que nós vamos imitar essa cultura? Né? Isso aí pode ser levado em outras esferas. Né? Os Estados Unidos é o berço da cultura, mas é um modelo a ser seguido, um dos países que mais polui o mundo junto com a China. Né? A China, tu é professor esquerda. Né? Não! A China não é modelo para ninguém. A China é muito, que nem os Estados Unidos. Ela é muito boa em várias coisas e péssima em outras. Péssima. Né? A gente está vendo no próprio coronavírus aí como finalmente eles conseguiram ver raio sol às vezes. Né? Então os Estados Unidos é a mesma coisa. É o beijo do capitalismo, mas é muito progresso, muita tecnologia. É um dos países mais importantes para o mundo. Mas em outras coisas é terrível. Né? Uma concentração de renda absurda, que nem no Brasil. Né? O Trump, que desassinou o Tratado de Paris, né? e voltou à poluição. É difícil de criar noções de civilidade. E a Primeira Guerra Mundial vai ser um choque no primeiro grupo. Né? Então, os modernistas, que é aquele segundo grupo, se permitiu romper com a lógica positivista que dominava o final do século XIX. E entraram na onda de uma galera aí nova que estava trazendo uma visão mais integral, embora não tão integral assim, mas valorizando questões culturais e sexuais, que é a galera da psicanálise. Né? Teoria de Freud, que vai influenciar diversos intelectuais. Né? Melanie Klein, Jung, vários, começam a diminuir aquele foco no traço biologizante das raças e trazer questões culturais e sexuais. Né? O Freud vai estudar muito uma perspectiva cultural daquele ser inserido ali. E questões sexuais voltadas para a infância. Então, a partir da leitura de Freud, há uma inversão no eixo do eu e da razão. E começa a se valorizar. Para entender o sujeito de agora, eu preciso entender lá a história desse sujeito. Né? A chamada amnese. Né? A anamnese, olhar a histórica, a memória, como o sujeito se vê no seu passado. E o Freud começa a perceber que muitas das tensões estão muito focadas lá nos primeiros anos de vida. E os intelectuais brasileiros vão se dar essa oportunidade de pensar, só porque a gente quer entender o Brasil de agora, a gente não pode importar teorias francesas, teorias europeias. A gente tem que olhar lá na nossa história, lá nos primeiros anos, o que estava acontecendo no início do Brasil. A infância brasileira, porque lá ainda estão recalcados muitos desejos, muitas coisas que acabaram passando por anos e anos e não foram problematizadas. Certo?